A graça e a paz, venha comigo que nós vamos falar sobre o capítulo 25, o querigma escatológico. Ele é um capítulo ligeiramente grande e mais do que isso, ele é um capítulo que tem algumas informações que parecem ser cara de questões de prova, tá? Primeiro, vamos falar o que é o querigma, até porque o capítulo ele já começa falando o que é esse querigma. O querigma é a proclamação do evangelho e ele está sempre ligado ao arrependimento, ao perdão, né? Ao apelo ao arrependimento, ao oferecimento do perdão através do Espírito Santo, a promessa da salvação, né? Ou seja, da vida do século futuro, a entrarem na comunidade do eleito. Ele fala isso já na página ali 471. Aí ele vai falar sobre o querigma e a ligação com Jesus histórico, porque o querigma do Jesus histórico, ele traz um Jesus mitológico, ou seja, um Jesus que era humano, que morreu e não ressuscitou. Entretanto, o querigma dele ressuscitou, o querigma dele é o Filho de Deus. Vocês estão entendendo? Existe o Jesus histórico, que é humano, existe o querigma, ou seja, a mensagem de Jesus. E esse querigma, sim, é o Deus encarnado, esse querigma é o Deus ressuscitado, tá? Então ele separa, né, para a visão iluminista ali, né, sobre Jesus. Então é bom sempre entender isso, né? Bultmann, por exemplo, ele comunga dessa ideia do querigma. Então tenha sempre essa relação. Vamos lá. O sofrimento de Jesus. O que é que ele fala? Uma vez que o querigma se mostra mais preocupado com a morte de Jesus do que com sua vida. Então, a mensagem do querigma vai sempre trabalhar ali a morte de Cristo, né? E a ressurreição de Cristo, ele foi mais do que um fenômeno, do que uma restauração do corpo, né? Ou seja, retornar à forma física. Para ele foi um evento escatológico. A ressurreição, ele antecipou, ele trouxe o reino de Deus, a mensagem, a esperança, né? Ele trouxe ali a escatologia, já e o ainda não começou ali na ressurreição de Cristo, né? A mensagem. E o reino de Deus. Nesse capítulo vai falar que o reino de Deus é sinônimo de evangelho, tá? Então em alguns momentos vai falar o reino de Deus, e outros momentos vai falar o evangelho ou o querigma. Em alguns momentos é a mesma coisa, tá? Existem momentos que são distintos, né? Mas em a boa parte ali dos evangelhos eles estão se referindo à mesma coisa, ou seja, o reino de Deus é a proclamação da mensagem de Cristo, da ressurreição de Cristo, da morte de Cristo, ou seja, o querigma. E a ascensão, né, que veio ali depois da morte de Cristo. O uso mais notável do termo Messias em conexão com Jesus está associado na ascensão. Então, anota aí, que isso parece ser cara de prova. Em que momento o termo, a ideia Messias está mais atrelado com Jesus, na ideia de Lade ou na concepção dos discípulos? Na ascensão, quando Jesus foi assunto ao céu, naquele momento ali, a figura messiânica ficou mais clara, ficou mais viva, né? E o rei messiânico, né? A exaltação de Jesus à destra de Deus significa simplesmente sua entronização, ou seja, sua entrada no reino messiânico. Mas lembrando que esse reino messiânico de Cristo, conforme Lade, começou como rei davídico, né? Então, o rei messiânico de Jesus começou como rei davídico. Ele até fala aqui, que Pedro transfere o trono messiânico davídico de Jerusalém para a destra de Deus nos céus. Assim, Jesus foi entronizado como o Messias davídico no trono de Davi e está aguardando a consumação final do seu reino messiânico, né? O que Deus fizera do Jesus crucificado, o Senhor e Cristo, Jesus tinha entrado em uma nova função, ou seja, a função do Messias messiânico. Isso é conforme Lade, ali na página 478. Aí ali na página 479, ele vai falar sobre o Filho do Homem. Anota isso aí, dá uma pausa, respira um pouquinho aí. Por quê? Porque o Filho do Homem, até aqui, nós já chegamos aqui mais da metade do livro, estamos chegando na parte final, ele já falou várias vezes, mas inúmeras vezes, que o termo Filho do Homem era o termo que Jesus mais gostava de se referir a si mesmo.
era de filho do homem, não era de Messias, né? Na verdade ele nem gostava muito desse termo, ungido, Messias, porque trazia a ideia judaica, né? Já falamos sobre isso, não vou aqui repetir. Mas é interessante aqui porque ele fala assim, nesse momento ele fala assim, é de se admirar, ou é estranho, perceber que o termo filho do homem se perdeu após a morte de Cristo. Porque só Jesus se referia a ele mesmo como filho do homem. Então e ele se referia várias vezes. Então era para os discípulos, era para os escritores ali, Paulo, Tiago, enfim, usarem mais essa expressão. Entretanto, quando Jesus morre e é assunto ao céu, a expressão desaparece, né? Somente uma pessoa, e anota isso, somente uma pessoa se refere a Jesus como filho do homem no Novo Testamento, além de Jesus. E aí, que pessoa é essa? E aí? Sabe a resposta? A resposta está na página 479. É Estevão, quando ele vê Jesus no trono, ele fala lá, né? Ele viu o filho do homem assentado à destra de Deus, né? Então, é o único momento que se refere a Jesus como filho do homem. Qual é o termo mais usado no Novo Testamento? É Kairos, né, que quer dizer Senhor. Né? Kairos é usado com mais frequência nos evangelhos, em referência diretas a Jesus. Ou seja, normalmente o Kairos é usado quando se refere diretamente a Jesus, quando está falando com ele. Né? Segundo os escritores ali no ministro, ele fala que o querigma, ele trouxe esse Cairo, esse senhor, traz uma ideia primitiva, né, dessa ideia. E esse Cairo, na Septuaginta, ele foi traduzido, quase todas as palavras que se referiam a Deus, quando eles foram traduzidos na Septuaginta, eles traduziram como Cairo. Como, por exemplo, Adonai. No lugar de colocar Adonai, colocava Kairos. Naquela expressão, ou naquele nome, como você preferir, que é inafável, né, ou seja, que não poderia ser pronunciado, o que nós chamamos de Yahvé, né? Eles traduziram como Kairos, né? Então, por isso que a palavra Kairos se repete muito. Então, se perguntar a tradução Septuaginta, qual era o nome mais usado para traduzir o nome de Deus, nome impronunciável de Deus, ou outras expressões do nome de Deus, como Adonai, eles traduziam como Kairos, como Senhor, na tradução para o nosso idioma, tá? E aí ele termina o capítulo falando que a primeira vez que os discípulos, em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. E Jesus foi pela primeira vez chamado de Senhor. Então, em que momento, ou em que cidade, Jesus foi chamado pela primeira vez de Senhor, de Kairos? Ali, pelo povo, ali, pelos gentios, foi em Antioquia. E qual foi a primeira vez que chamaram os discípulos de cristãos? Também na Antioquia. Beleza? Então um forte abraço, que o próximo capítulo 26, vamos falar sobre a igreja, e é também um capítulo muito importante.